Salve Maria! Salve Maria, Ellen! Eu não Sua sei, bênção! Deus te abençoe, minha filha. Deus nos abençoe, né? Deus nos abençoe a todos Amém! nós. Como que tá o som? Eu não sei, eu nunca fiz uma live, né? Você sabe, você me botou nessa aí, minha filha, ó. Aí eu Não, não mas tá sei ótimo. se tá pegando bem, assim, ó. A Bárbara tá ali, minha Ah, outra linda filha. tá Mas tá muito bom o bem? Você som, tá viu? me Tá vendo bem. bem? Então tá bom. Sim, sim. Sim, sim. Eu quero que a senhora se apresente, fale quem é a senhora, de onde a senhora veio, o que a senhora faz e o que a senhora veio fazer aqui. Ah, tá bom. Bom, eu me chamo Maria Carolina, sou mãe, né, esposa e sou consagrada à Virgem Maria. Eu sou uma pobre coitada, na verdade, né, que Deus amou e tem amado muito, né, continua me amando, graças a Deus. Eu digo que Ele é muito bom comigo, apesar das minhas misérias, das minhas fraquezas, né. Eu sou natural de Itajaí, Santa Catarina, mas nós moramos no Rio de Janeiro, em Bom Jesus do Itabapoana, na administração apostólica pessoal, São João Maria Vianney. Aliás, a nossa paróquia, né, faz parte da administração apostólica. Então, o que isso quer dizer? Que aqui nós vivemos no calendário tradicional da Igreja Católica, certo? No Concílio Vaticano II, a Igreja ela modificou o calendário, né? Modificou a missa, teve algumas adaptações, enfim, mas aqui continua sendo preservado, né? Essa riqueza da Igreja, que é a Santa Missa Tridentina, como se fala popularmente, mas a Santa Missa na forma extraordinária do rito romano. Então, por isso nós mudamos para cá. Então, assim, nós estamos longe, né, da nossa terra natal. E assim, você falou para eu, né, dizer o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Brincando assim, porque teólogo é meu marido, né? Meu marido é teólogo, é professor, é um homem assim maravilhoso, inteligentíssimo, lindo também, de verdade. Mas assim, a Ellen me fez esse convite, né, para falar de Nossa Senhora. E eu estudei, né, me preparei, lógico, mas eu acredito assim que pedi, né, muito a Maria Santíssima que me usasse como instrumento para falar sobre ela. É isso que eu desejo, né? Que nós vamos conversar. Eu acredito assim que a gente aprende junto, né, Ellen? A gente, tudo que a gente conversa, a gente sempre tem algo a Com certeza. acrescentar. E peço perdão desde já, né? Primeiro a Deus, assim, se eu falar alguma besteira, mas desejo então que o Espírito Santo nos conduza, né, nessa conversa. Com certeza. A gente, assim, já escutou muito falar sobre os dogmas, mas algumas pessoas não têm ainda o conhecimento do que é um dogma, né? E principalmente, né? Eu comecei dizendo que para amar alguma pessoa ou alguma coisa, nós precisamos conhecer. Então, para mais amar Nossa Senhora, nós precisamos também conhecer, né? E os dogmas nada mais são, né, do que a própria história, né? O mistério de Deus na história de Nossa Senhora. Então, eu queria que a Uhum. senhora já começasse explicando para nós o que é um dogma. Muito bem. Eu vou usar a minha colinha aqui, que eu fiz uma cola. Usei meu caderninho ó, também de Nossa Senhora, que eu ganhei de Ah, outra que filha lindo. minha, linda, a Isabelle. Porque tudo a gente se cerca de Maria, né? Eu acredito isso, assim, você vê Nossa Senhora aqui pelo meu ateliê, no oratório, né? Na minha cozinha tem Nossa Senhora Aparecida, né? Tudo a gente acaba, acaba envolvendo Nossa Senhora. É verdade. Bom, então vamos lá. Você falou de dogma, né, Ellen? Bom, o dogma, ele é uma verdade de fé, certo? Dogma é uma verdade de fé. O dogma a Igreja Católica proclama para atestar que uma coisa é verdadeira, que uma coisa existe, que aquilo é o correto, certo? Mas é importante nós falarmos que a igreja, ela não inventa dogmas,
certo? A igreja não cria nada de novo, né? Por quê? Porque a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, instituiu, né? Então, Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, então Cristo está conosco. Se Cristo está conosco, está com a igreja, né? E tudo que aconteceu e que vem da tradição dos apóstolos, né? Lá dos primeiros séculos, tudo que vem acontecendo na igreja, Cristo está na igreja, o Espírito Santo, como eu falei. E aí o que acontece? Em determinados momentos da história, sempre aparece, digamos assim, alguém, né? Que a gente sabe muito bem de onde vem essas inspirações aí, para questionar alguma coisa, certo? Então, quando a igreja percebe que é necessário dar um basta naquele caos, digamos assim, a igreja, então, proclama um dogma, vamos dizer assim, né? Falando, acredito que mais popularmente para a gente entender. Então, é importante dizer, existe uma expressão que fala Roma locuta, causa finita est. Tá? Roma locuta, causa finita est. Quer dizer, se Roma falou, a causa está encerrada. Entendeu? Roma falou, está falado. Ok? Então, se o dogma da virgindade, se a virgindade perpétua é um dogma apresentado pela Igreja Católica, então essa é a verdade, certo? É isso que aconteceu. Nós temos 4 dogmas marianos, né, que dizem respeito à Nossa Senhora, que você, como começou hoje essa série, né, como você falou, virgindade perpétua, depois tem maternidade divina, o dogma da Assunção de Nossa Senhora e a Imaculada Conceição. Mas a igreja, ela tem muitos dogmas. Isso é importante que os católicos saibam, né? São cerca de 49 dogmas, os principais. Então, vejam, nós temos dogmas a respeito de Deus, nós temos dogmas a respeito de Jesus Cristo, nós temos dogmas a respeito dos novíssimos, né, que são como é que fala? As realidades finais, né? As nossas realidades finais, os novíssimos. Então, assim, é uma infinidade de dogmas. Mas o creio em Deus Pai, que nós rezamos todos os domingos, hein? Nas solenidades, nas festas, assim, a gente reza o creio em Deus Pai. No creio, nós ali falamos e professamos a nossa fé. Então você veja que os dogmas, eles estão ali contidos no credo, né? Que nós rezamos. Inclusive a Virgem Maria, nós rezamos no creio em Deus Pai. Nasceu da Virgem Maria, né? Foi crucificado, morto, sepultado. Ele desceu à mansão dos vossos. Então, tudo isso a gente reza no creio, né? O que a gente reza no creio é aquilo que a gente acredita. É a fé que a gente acredita. É a fé da igreja, certo? Então, dogma é isso, é uma verdade de fé. Que a igreja bateu o martelo, não que a igreja inventou, é uma coisa que desde sempre a igreja já acreditava, né, já estava, isso já era assim de comum acordo, né, e entendimento para a igreja, mas aí, pela necessidade, enfim, a igreja tem que ir lá e dizer, não, ó, meus filhos, é isso, a igreja como mãe e mestra, né, ela faz isso, então ela nos fala, ó, então o dogma é isso, a virgindade de Maria Santíssima é perpétua, certo? Certo. Aí eu está queria bem perguntar explicado? no que consiste essa virgindade perpétua, né? Porque Maria, ela gerou Jesus, né? Ela passou pelo parto, né? Inclusive uma das perguntas que chegaram aqui, né? Como Maria continuou virgem, sendo virgem, tendo passado pelo parto. Uhum. Muito bem. A gente tem que sempre pensar o seguinte, a virgindade de Maria, ela é antes, durante e depois do parto, certo? Então, isso é um dogma de fé. Então tem mais esse detalhe, né? Eu já acabei de explicar o que é um dogma, mas o dogma de fé é o quê? É aquilo que a gente acredita, certo?
a gente acredita nele. Então, o dogma da virgindade perpétua, nós cremos naquilo, certo? Então, assim, para ficar claro isso, essa questão de Maria Santíssima ser virgem durante o parto, nós precisamos pensar da seguinte forma, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encarnou, né? Veio à Terra por meio de Maria Santíssima. Então, Nosso Senhor, ele não poderia, de forma alguma, macular esse receptáculo, digamos assim, né? Nosso Senhor, ele não poderia. Por quê? Porque ele é nosso esplendor, né? O nosso Redentor, nosso Criador. Então, como que ele iria habitar numa mulher, né? E ela iria dar à luz como nós, mortais, né? Como nós duas, né, que somos mãe. Então, isso não aconteceu. Nossa Senhora, ela não sentiu as dores do parto, né? Nossa Senhora, Jesus nasceu de forma misteriosa. Então, é importante também nós pensarmos e entendermos sobre isso, né? É um mistério da igreja. Assim como a igreja tem vários outros mistérios, né? E nós não podemos ficar questionando isso. Existe uma diferença muito grande entre milagre e mistério, certo? Então vamos pensar o seguinte: milagre seria Deus ter descido ali uma nuvem e aqueles raios, aquela coisa, Jesus apareceu. É um milagre, né? Ou então, simplesmente veio uma criança, apareceu ali do nada. Não foi isso que aconteceu. Nossa Senhora, ela concebeu virginalmente, né? Nossa Senhora deu à luz, ainda assim virginalmente, e continuou virgem depois do parto. Tudo por obra de Deus. Então, assim, veja, não tem a ver com a sexualidade, né? Não tem a ver, assim, com o físico. É espiritual. Então, nós precisamos pensar nessa realidade da virgindade perpétua de Maria numa realidade espiritual. Né? Então, se nós precisamos pensar dessa forma, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não poderia macular, né, o corpo da Imaculada. Inclusive, esse é o outro dogma de Nossa Senhora, né, que a igreja proclamou. Ela é imaculada, certo? Nossa Senhora, ela não tem nem o pecado original. Então, se ela não tem o pecado original, Nossa Senhora não tem nenhuma inclinação para o pecado, ela não tem nenhuma inclinação para o mal, né? Então, por isso, Deus a preservou, né? Preservou a virgindade dela. Então, você imagina que ela está além da nossa capacidade, de fato. É uma coisa que está além da nossa capacidade entender como que uma pessoa vai nascer e a mãe vai continuar virgem, não é mesmo? Né? Primeiro já seria uma coisa bem, bem difícil de a gente pensar, mas isso realmente está além da capacidade humana. Você imagina, gente, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele que sustenta todo o universo, veio ser sustentado por uma mulher, não é? Então, aquele que sustenta veio ser sustentado por uma mulher. Então, por isso já está além da nossa capacidade, certo? Então, isso aí já está além do que a gente entende, do que o ser humano entende. Então, por isso é um mistério, né? Então, não é a questão do milagre em si, e sim o mistério. Deus, ele já se encarnou. Isso já é um milagre, digamos assim, né? Mas nós precisamos pensar. E essa forma de questionar, mas como, né? Que uma mulher vai dar... E primeiro, né? Como que ela vai engravidar, né? Sem enfim, um varão. As pessoas, nós, seres humanos, questionamos isso. Mas essa realidade, vejam, ela é espiritual, né? Então, nós não podemos questionar uma coisa que é um mistério. E se é um mistério de Deus, é um mistério. E aí, por isso, voltamos àquela palavra do início. O dogma que a igreja proclama, um dogma de fé. Nós acreditamos, ok? Então, é um mistério, nós acreditamos e é isso que para nós basta, né? Tem até uma frase, eu anotei aqui, quer ver?
que é de São Basílio Magno, né, um grande doutor da igreja. Ele fala o seguinte: repugna ao povo cristão pensar que o Cordeiro sem mancha, o Salvador, tenha maculado a virgindade de sua mãe ao nascer. Então Deus não poderia ter feito isso. Deus, perfeito do jeito que é, né, não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter maculado, né? Deus usou Nossa Senhora como templo. Então, como que Cristo iria, né, macular? Ainda sobre essa questão de nascer, né, sem macular a virgindade de Nossa Senhora, tem outra frase, um pensamento do Frei Vicente. Eu não sei pronunciar o nome dele, ele é francês, tá? É um teólogo dominicano. E ele fala assim, ele disse assim, deixa eu só tomar uma aguinha, meu amor, porque... Faz parte. Olha, a Kátia tá ali, gente. Eu não tô olhando os comentários, não tô vendo quem tá entrando nada pra não ficar mais nervosa, né? Porque, essa coisa, eu nunca fiz uma live na vida, né? Já falei. Bom, então vamos lá. Que é muito sério e presta atenção, assim, ó, nesse pensamento, como é profundo, tá? Assim como a luz do sol banha o cristal sem rompê-lo, e com impalpável sutileza atravessa a sua solidez e não o rompe quando entra nem quando sai, o destrói, né? Então, assim como a luz do sol banha um cristal sem rompê-lo e com impalpável sutileza atravessa esse cristal, né? Atravessa a solidez do cristal e não o rompe quando entra e nem quando sai o destrói, assim o Verbo de Deus, o esplendor do Pai, entrou na virginal morada e de lá saiu, permanecendo fechado o claustro da Virgem Maria. Porque a pureza da Virgem Maria é um espelho limpidíssimo que não se rompe pelo reflexo da luz e nem é ferido por seus raios. Não é lindo isso? Nossa. Muito belo. Então, né, eu acreditei assim, quando eu li essa citação, né, desse teólogo dominicano, eu pensei, poxa, é justamente isso, fica bem fácil da gente fazer essa interpretação, né, da virgindade perpétua. Né? Deus não poderia ter maculado. Essa que é a verdade, é a nossa verdade, né? É a verdade que a igreja acredita, que é a verdade que a igreja crê, e é isso que nós também cremos. Certo? Então, tem mais alguma pergunta antes disso, Ellen? Não? Ou não sei se respondi bem? Aqui, sobre a questão que quando Nossa Senhora casou, né, ela viveu com São José de forma casta, né? Então, a pessoa fez essa colocação, né? Porque em alguns momentos dos evangelhos... É coisa de protestante! Nossa Senhora! Mas isso se pensamentos protestantes que, infelizmente, infiltram na nossa cabeça, na cabeça de muitos católicos, né? E justamente que eles duvidem disso, né? Então, Maria sendo casada, e em alguns evangelhos se fala sobre os irmãos de Jesus, né? E muitos encaram isso como se fosse uma possibilidade de Nossa Senhora já ter tido outros filhos com São José, né? Exato. Mas aí é que tá, você me perguntou e a resposta já veio na sua pergunta. A Bíblia fala, sim, dos irmãos de Jesus, né? Que nós sabemos, inclusive, que esse termo irmãos, né, não significa irmão de sangue, necessariamente, não significa. Ele pode significar algum parentesco, né? Assim como em várias outras ocasiões também, já no Antigo Testamento, né, já se falava disso. Quando se fala dos irmãos, não está falando porque é o irmão. E veja, a Bíblia fala assim, as Sagradas Escrituras falam de irmãos de Jesus, e nunca de filhos de Maria. Não fala o filho de Maria, entendeu?
Então, gente, aí é que tá. A igreja fala, aí os protestantes usam, né? Infelizmente, a gente fala assim, protestantes, mas assim, com um dó no coração, né? Porque nós rezamos pela conversão dos protestantes, para que eles realmente se deem conta de que é um erro pensar dessa forma, né? Tem inclusive uma passagem, quer ver, ó? Vou pegar a Bíblia aqui, já para te dizer. Isso aqui é uma outra coisa, né? Nós, católicos, nós temos a igreja para nos guiar, né? A igreja é nossa mestra, é nossa mãe. Então, a gente tem muitas coisas que a gente explica pela fé, né? Nós já falamos sobre isso agora há pouco. Então, também não tem coisa... onde está isso na Bíblia? Mas é Bíblia, né? Eu vou ter que te provar pela Bíblia. Então, nem tudo a gente, digamos assim, é necessário. Apesar de que tudo, sim, né? Está lá contido. Mas vejam bem, eles usam muito essa questão... Porque lá em Mateus, capítulo 1, vocês podem depois ir lá conferir. No capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, ele fala assim, ó. Capítulo 1, versículo 25. Deixa eu achar aqui. Ele está falando de São José, né? Então ele diz aqui. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher. Mas conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então veja, os protestantes, infelizmente, eles digamos assim, inventaram, né, botaram na cabeça, enfim, não sei o que se passa na cabeça de um protestante, mas eles falam assim, que não a conheceu, e esse conheceu, a gente quer dizer sexualmente, né, como de forma marital, marido e mulher, não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Então quer dizer que depois que ela deu à luz o filho, ele conheceu? Né? Então eles usam dessa forma. Só que não, essa expressão também, até que, em grego, não significa que depois que existe outra realidade. Certo? Então isso é importante da gente pensar, porque aqui, ó. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, lá em 1 Coríntios, São Paulo, capítulo 15, versículo 25. Ele fala o seguinte: é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Nós né, conhecemos essa passagem, né? Já ouvimos, acredito. É preciso que ele reine até que seus inimigos estejam... Esse até que é a mesma palavra em grego. O padre Paulo Ricardo é que fala, né, as palavras em grego e tal. Eu não sei falar, gente. Eu não sei pronunciar, né? Mas eu sei que é grego. Então, assim, é o mesmo até que. Então, vejam, se num capítulo, São Mateus fala, o Evangelho, né? Ele fala lá que São José não conheceu Nossa Senhora até que ela deu à luz um filho. Não significa que depois que mudou. Aqui, em 1 Coríntios, a gente tem essa prova, certo? É a mesma expressão, é usada. É o mesmo até que foi usado. É preciso que ele reine até que os seus inimigos... Quer dizer, depois que os inimigos já estão embaixo dos seus pés, porque, né, Deus já venceu, já dominou seus inimigos, mudou alguma coisa? Não. Né? Não mudou. Então, essa é uma questão que a gente acredita, certo? E aí a gente usa, também, então, as Sagradas Escrituras, né, para provar. E é assim que a igreja entende essa questão. É assim que a igreja nos ensina. E veja que já desde lá no início do cristianismo mesmo, final do século I, início do século II, os cristãos, eles já entendiam dessa forma. Eles já entendiam que Nossa Senhora deu à luz virginalmente, né? Então, são motivos assim muito sérios, né, que levam a igreja a acreditar de fato nisso, entendeu? Então, não se pode colocar em questionamento esse tipo de coisa. E aí, infelizmente, né, tem essa questão
de Lutero, né, já ter colocado aquela questão do sola escrituras, né, então só o que está na Bíblia. E aí, para isso, o Lutero vai adulterar a Bíblia, né, ele vai mutilar a Bíblia, ele retira livros, ele muda palavras, e para poder provar, então, tudo que está lá na Bíblia. E não é assim, porque se você lê hoje, então, a Bíblia, ele diz até que... Aí você interpreta. Ah, não, mas se ele está falando aqui até que depois, então, né, eles viveram como marido e mulher, tiveram mais filhos, né, e não foi nada disso. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, mas no sentido de parentesco, né, não de filiação, e não fala em nenhum momento dos filhos de Maria. Não fala, né, dos filhos de Maria. Nossa Senhora, ela é virgem e ela é a mulher. Nossa Senhora já foi prefigurada lá no Antigo Testamento, né, como a mulher. Nossa Senhora também é citada lá no Apocalipse de a mulher, né, que pisa na cabeça da serpente. E aí, por isso, nosso Senhor Jesus Cristo chama também Nossa Senhora de mulher. E aí tem gente que fica, nossa, mas ela é mãe dele. Mas Cristo é muito mais sábio do que nós, né? Lógico, e está dentro dos planos dele. Então, Cristo chama a mulher, porque lá no Antigo Testamento nós já ouvíamos, né, falar da Virgem Filha de Sião, né, que dará à luz a um filho. Então, Nossa Senhora, que que está, digamos assim, sendo prefigurada lá, né? E no Apocalipse também, a mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Então, é essa mulher que Nosso Senhor cita e Nosso Senhor fala, né? Diversas vezes ele fala a mulher. Então, aí é que tá, né? Nós, católicos, já temos que ter, assim, um carinho, uma admiração, porque ela é a mulher, com o A totalmente maiúsculo, entendeu? Ela é a mulher. Então, por aí a gente já vê, né? E o Nosso Senhor, ele, como eu estava falando, né? Ele não faria assim nada, ele não poderia, ao habitar Nossa Senhora, ter maculado essa virgindade dela, né? Não, assim, se você parar para pensar um pouco e refletir, né? Com base nessas poucas coisas, né? São bem poucas coisas que eu falei até aqui. Mas se você parar para pensar, é muito claro isso, é muito evidente isso, né? Que Nossa Senhora deveria ter sido maculada, a virgindade dela permaneceu intacta, porque Maria, ela é a toda pura, Maria é toda de Deus, Maria é maravilhosa. Eu até me emociono falar da nossa mãe, né? Ela que nos guia, nos ensina, nos mostra todos os dias. Então, Nosso Senhor, ele não teria feito, né, isso. Eu penso assim que quando Deus, ele resolveu, né, digamos assim, se encarnar e vir aqui para nos salvar, né, nós, pobres, miseráveis, né, imerecidamente ele veio, né, que nós não merecemos nada disso, mas quando ele veio, ele pensou, né, jamais estava nos planos dele, primeiro, que Maria seria uma mulher qualquer, não é? Ele é todo Deus, ele é Deus poderoso, né, nosso Criador, o Deus dos deuses, né, enfim. Então, eu acredito que já estava nos planos dele isso. Nossa Senhora não foi escolhida por acaso, ela foi preservada desde a sua concepção, né, e também na sua morte, né, ela foi assunta aos céus. Então, e aí é que tá, são dogmas de fé da Igreja Católica, né, e nós acreditamos, nós confiamos. E essa que é a verdade. O católico acredita nos dogmas, sim. Como eu falei lá no início, são muitos dogmas, hein? Então, para ser católico, não é pouca coisa. E o católico é aquele que está para o todo, né? A própria raiz da palavra, né? Católico, vem do katholon, que está para o todo. E não para uma parte. E não só as escrituras, não só a fé, né? Não só uma parte, está para o todo. Então, se a igreja fala, e a igreja fala porque está certa, né? Porque acredita, e é isso que aconteceu, nós assim acreditamos. Eu quero pedir para quem estiver aqui, né, no bate-papo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, é só colocar que a gente vai estar procurando responder, né? E fazendo Vamos ver, né? Vamos ver. Né?
Qualquer coisa a gente apela para os universitários. No caso, Claro. né? Tá bom. Tá certo, Então, uma coisa chama meu marido. a Já gente viu vê essa, né? como os dogmas eles estão muito entrelaçados, né? Eu lembro que quando eu estava no convento, eu ouvia de um padre que ele dizia assim, que os dogmas são a história de Nossa Senhora, né? De uma forma muito misteriosa, né? Mas os dogmas eles estão entrelaçados, porque é a própria história, é a vida dela, né? Então, a gente vê que aí só nesse tópico, né, que a Carol falou, ela falou em vários outros dogmas, né, na Imaculada Conceição, né, porque Nossa Senhora não poderia ter, primeiramente, né, recebido Deus em seu seio se ela não tivesse sido pensada por Deus, criada por Deus, né? Aqui uma dúvida do senhor Raiman. Como a Carol consegue ser tão linda? É, Oh, meu Deus. são seus olhos, meu marido. Ai, gente. Mas Não, é e isso, né? Os é, dogmas, eles se entrelaçam de forma muito, muito incrível, né? E não tem como falar sim. de um sem falar do outro, né? É algo muito, Exato. Exato. muito bom. E é aquela questão que nós falamos, né? O sentido teológico da virgindade de Nossa Senhora, ele é o sentido da virgindade, aliás, ele é teológico, né? É uma coisa muito ampla, né? Nossa Senhora é a mulher, nós falamos ali, né? Ela é a mulher, é ela a mulher que pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora é a toda de Deus, a toda pura, né? Santa, imaculada. Nosso Senhor, ele não poderia e nem o fez, né, de macular a virgindade dela, como nós falamos, mas é um sentido teológico, está muito além da nossa capacidade, né, pensar. E aí vem essa questão do mistério, né, que nós falamos, que não é simplesmente um milagre. O milagre, sim, Deus ter vindo, né, à Terra, mas tudo isso é envolto de muito mistério. Tem também, eu tinha anotado aqui, meu bem, para falar, que eu achei muito, muito bela. São João Crisóstomo, ele estava pregando numa noite de Natal, fazendo uma pregação, e ele diz assim: hoje a Virgem concebeu e deu à luz virginalmente. E tu me perguntas, como foi isso? Pois eu te digo que aquele que me ensinou a crer no mistério, me ensinou também a não fazer perguntas inconvenientes sobre ele. Então, São João Crisóstomo fala isso pra gente, né? É uma tapa na cara, né? Não é? Lá no século IV, São João Crisóstomo falou isso. Né? Então tem coisas que até certo ponto nós vimos ali nas Sagradas Escrituras, né? Falamos ali dos filhos dos irmãos de Jesus, né? Não filhos de Maria, mas até certo ponto nós provamos, né? Nós entendemos e tal, mas depois de certo ponto é fé e não tem discussão. Entende? Existem várias outras questões, assim, que muito mais teologicamente profundas, digamos assim, como a trindade, né? Como que um Deus pode ser três, né? E aí você tenta explicar, você tenta falar algumas questões e pega a Sagrada Escritura, mas depois disso, gente, é um mistério, né? É acreditar, é ter fé. E aí vem, se você não acredita, se você não tem fé, ou ainda, se você duvida de alguma questão, de algum dogma desse, você já não é mais católico, meu irmãozinho. Você já não é mais católico. Sinto te dizer, né? Alguém tem que falar para vocês, né? Então é isso, nós católicos acreditamos em tudo o que crê e ensina a Santa Madre Igreja. Tudo que crê e professa a Santa Madre Igreja, nós cremos. Isso é o ato de fé, né? Então, e se nós estudarmos um pouco mais, como nós vimos ali a questão daquele termo em grego, né, que fala até que os nossos irmãos usam, né, protestantes usam para
falar que depois daquilo Nossa Senhora, então, viveu como uma mulher, né, uma outra mulher qualquer. Se nós estudarmos um pouquinho mais, não olharmos só aquela passagem, né? Não, mas aqui está dizendo, ó, até que... Mas espera aí. E aí vem, muitos católicos ouvem isso, podem ouvir isso de um irmão protestante e não sabem debater. Mas não sabem porque não estudam. É como você falou lá no início, né? Eu estava vendo você cantando maravilhosamente bem, né? Você canta muito bem, graças a Deus, né? Um dom de Deus, isso. Mas e você falava isso, né? Que para amar a gente precisa conhecer. E o católico, ele é isso. Quando nós nos mudamos aqui para a administração apostólica, eu fui perguntar para uma irmã, né? Muito querida, que eu tenho como minha mãe espiritual, e eu falei para ela assim, irmã, com quantos anos começa a catequese aqui, como é que funciona a catequese? Ela falou assim, olha minha filha, aqui a criança entra aos 3 anos na catequese e não sai nunca mais. Então, essa é a nossa vida. Aqui nós temos, claro, estamos falando de uma realidade antes, né, de pandemia, infelizmente, nós temos catequese de adulto. Uma vez por semana, após a Santa Missa da segunda-feira, tinha uma reunião, uma catequese de adultos com o padre. O padre ia lá para falar, né, conosco e tal. Então, o católico precisa entender isso, que é um aprendizado que nunca termina, né? Nem nunca vai terminar. Entende? Então, nós precisamos sim estudar. E aí, quando vem um irmãozinho protestante lá com a Bíblia debaixo do braço, diz, mas tá aqui, né, tal coisa. O católico fica, né, pois é, né? Aí aquilo ali já balança ele na fé. Porque ele já não estuda, ele não sabe, ele não conhece. Aí, bom, se aquele fulano lá me falou que não falou que Nossa Senhora teve, mas ele me mostrou ali, ó, na Bíblia que fala os irmãos de Jesus. Mas quem diz que é filho de Nossa Senhora? Né? Então, por aí a gente já consegue, digamos assim, desarmar, né, muitos erros protestantes. Né? Com isso a gente já consegue desarmar muitos. É verdade. E eu fico pensando assim, se Maria tivesse tido outros filhos, por que na cruz Jesus entregou Maria a João? Isso, exatamente. Seria um grande escândalo, né? Porque Jesus, sendo judeu, digamos assim, né? Tendo nascido, seria um grande escândalo Nossa Senhora ser entregue a um estranho, a uma pessoa que não era da família. A Nossa Senhora ficando sem o filho, ela já estava viúva, né? Digamos assim. Então, sem o filho, ela seria entregue à família, enfim, se ela tivesse. Então, isso não existe, né? Isso é um grande erro pensar. Né, Nosso Senhor não poderia ter feito isso, né? Seria uma grande vergonha para a época, né? É inconcebível que na tradição judaica isso tenha acontecido. Realmente, bem lembrado. É isso mesmo. Ele não poderia confiar o maior bem que ele tinha nesta terra, né? Porque foi o sacrário vivo dele, né? O primeiro lugar, né? Onde o Senhor habitou, foi no seio da Virgem. Não poderia ter entregue ela a qualquer pessoa, né? Exatamente. E aí, onde mais uma vez ele a chama, né, de mulher. Em algumas Bíblias que a gente lê, né? Não tem isso, mas em outras tem, né? Onde Jesus mais uma vez, né, proclama Nossa Senhora mulher, né? Então, ele não poderia confiar esta mulher, né, a mulher, a qualquer um, né? Se ela tivesse outros filhos, ele teria com certeza, né, nem teria dito aquilo. Ele já saberia que ela estaria em outros cuidados, né? Mas eu acho muito interessante pensar assim, como o nosso Senhor, ele teve este cuidado com Nossa Senhora, né? Lógico, como Deus é perfeito, né? É preciosa, né? Sim. Deus é perfeito. E veja que essa integridade física de Nossa Senhora, ela já é um reflexo da integridade de alma, né? Da integridade interior, que Nossa Senhora ela já foi preservada do pecado original, né? Assim como nós nascemos com essa mancha, né, do pecado original, nós somos inclinados ao pecado,
né? Volta e meia estamos lá caído de novo no fundo do poço, né? Com aqueles mesmos pecadinhos de estimação de sempre. É terrível isso, né? Eu penso assim, às vezes tem horas assim que eu vou me confessar e que a vontade que eu tenho de dizer, padre, me dá um soco no meio do estômago, padre, me dá um tapa na cara, porque eu mereço, entendeu? Eu não valho nada, né? Nós, seres humanos, enfim, volta e meia caímos e repetimos os mesmos erros, mas Nossa Senhora não, né? Ela já foi preservada disso. Nossa Senhora foi preservada, se a igreja fala isso, que ela foi concebida dessa forma, né? Imaculada, então ela não existe nenhum tipo de desvio, nada que fizesse nós acreditarmos que ela teria olhado para São José diferente, né? Ou que ali entre os dois, na relação de Nossa Senhora e de São José, né, como pais de Nosso Senhor Jesus Cristo, que algo que desse a entender, né, que eles pudessem ter mais filhos, ou que, enfim, entendeu? Não existe isso. Nossa Senhora, ela é toda pura, de corpo, de coração, de mente, de alma. Nossa Senhora é toda perfeita, né? Ela é toda de Deus. E assim Deus o quis. E se Deus quis assim, então dessa forma ele não iria macular o ventre que o trouxe à terra, né? O templo que nós falamos, né? Nossa Senhora foi o sacrário vivo, né? O templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivo. Então, se o Deus vivo quis se encarnar, ele não poderia, né, ter feito. Então, essa realidade da virgindade de Nossa Senhora, ela é muito profunda, né, para nós. Principalmente para nós, mulheres, assim, porque nós precisamos alcançar isso, essa pureza, né? A castidade. Nós precisamos alcançar isso para que a gente possa ser pelo menos um pouquinho parecida com ela. E isso é possível, né? Eu acredito assim que com a frequência aos sacramentos, né? Com a Santa Missa, a confissão, nós devemos alcançar isso, essas virtudes, né? De pureza, de castidade. E Nossa Senhora, sem dúvida, se nós buscamos e pedimos isso, ela nos concede, né? Ela vai nos conceder isso. Sim, e eu fico pensando assim, porque São José, ele é chamado de justo, né? Então, ele foi escolhido também por Deus, né? Deus não Lógico. escolheria qualquer um, né? Mas um justo, né? E São É. José, diante daquele mistério, né? Da aparição do anjo, mas também de todo o mistério que ele vivenciou junto à Nossa Senhora, né? Naquele momento em que ela concebeu Jesus, né? Em que ele protegeu Jesus, ele, com certeza, como um homem justo, ele a protegeu muito. E ele também Uhum. não foi capaz de macular Nossa Senhora. Sim, exatamente. São José é castíssimo, né? Nós chamamos, é o castíssimo. Então, São José realmente foi pensado desde toda a eternidade para ser o esposo da Virgem, né? Aqui nessa terra. E ser o pai, digamos, de Jesus Cristo aqui na Terra, foi pensado assim por Deus. Então ele também não seria um homem qualquer, ele não ousaria, né, nada disso. São José, ele é representado com o lírio, né, na mão. Numa mão ele está com o nosso Senhor bebê, com o menino Jesus, e na outra o lírio, que simboliza essa pureza, né? São José também era puro, casto, né? Um homem casto. É sim. Quando eu morava no convento, eu escutava muito o nosso diretor dizendo assim, que Nossa Senhora foi o primeiro sacrário e São José o primeiro adorador, né? Porque ele estava ali em silêncio, né? Adorando todo aquele Sim. mistério que acontecia na vida da É. Virgem e na vida de Jesus, né? Então ele Uhum. guardou muito todo esse mistério. Ele era um homem justo e silencioso, né? Sim, Profundamente sim, sim. adorador, né? Profundamente adorador, claro. São José, em sonho, ele teve essa revelação, né? De que São José, como um homem, né, humano, enfim, ele balançou ali, né? Inclusive, ele chegou a pensar em abandonar Nossa Senhora, né? Mas aí, em sonho, ele foi alertado e em vários momentos, né? O
o anjo Gabriel aparece para São José para falar, né? Assim como ele apareceu para falar que Nossa Senhora estava grávida, né? Havia concebido do Espírito Santo, mas o anjo aparece para falar sobre o exílio, né, do Egito, para que São José pegasse a criança e a sua mãe e fosse para o Egito, depois para quando ele voltasse. Então, São José também tinha essa intimidade com Deus, né? A ponto de não poder, digamos assim, não conseguir, não tem como São José, sendo o castíssimo, São José macular também essa, né? Como você falou, São José é o primeiro adorador, todo aquele mistério, aquele mistério e milagre, né? Os dois aconteceram ali, né? De Nossa Senhora grávida de Deus, né? O Deus. Porque como é que você pensa assim, como é que Deus vai vir aqui? Aí você já emudece, né? Já fica mudo, eu acho. Já fica bamba a perna ali, viu? Como é que pode? Então se já dá assim um susto, né? Imagine. E aí isso faz com que, lógico, as ações sejam muito mais prudentes, né? É isso mesmo. Nos faça mais alguma outra colocação. Nós já estamos completando 1 hora de live, né? Antigamente, assim, mais para trás, com 1 hora de live, o Instagram derrubava a live, né? Mas agora nós temos os recursos melhores, né? Agora não derruba mais. Mas eu quero que a senhora faça mais alguma colocação para que a gente possa, né, meditar, né, nesse mistério, já preparando o nosso coração para as próximas lives, né, em que nós iremos falar também sobre os outros dogmas, mas, porém, né, também meditando esta virgindade, essa dignidade que Deus quis, né, que Nossa Senhora tivesse. Então, eu quero que a senhora faça alguma colocação a mais e a gente vai encerrar meditando, né, esta verdade de fé, essa história, né, misteriosa, mas que a nós cabe amar, né, e acreditar. E eu acredito que todo mundo deve ter entendido, porque ninguém mais mandou perguntas, né? Pois Mas é, acredito né, que todo mundo menina? deve ter entendido. Tá vendo? Sim, e eu espero, assim, né, como nós falamos, eu sempre, todos os dias, quando eu acordo, eu peço, né, a Nossa Senhora que eu seja instrumento dela, né, então, que eu trabalhe para isso, que eu fale para isso, então, que todos nós possamos, né, pensar dessa forma, em sermos instrumentos de Nossa Senhora, né, essa senhora que se diz serva, né, o anjo Gabriel, ele aparece e diz cheia de graça, ave, cheia de graça, magnífica, repleta de Deus, do Espírito Santo, é essa mulher, e ela se diz serva, né? Então, se ela se diz serva, ela se coloca de joelhos diante de Deus, que nós então peçamos essa graça à Nossa Senhora, né? De também nós baixarmos a nossa cabeça, nos curvarmos, né? E não ficarmos fazendo perguntas, né? Questionando, nossa, mas como que isso aconteceu? Mas não, isso não é possível, né? No fundo, acho que não foi dessa forma, entende? Então, que nós possamos pedir a Maria essa graça. E nós sabemos muito bem que a fé também é dom de Deus, né? Eu faço a minha parte para acreditar, mas é Deus quem concede a graça de eu ter fé. Então, por isso que a gente sempre fala também, né, para Deus, pede, Senhor, aumenta a minha fé. Então, que nós possamos, né, refletir nesse mistério, né, na grandiosidade desse mistério, que ele é muito maior do que a capacidade humana, né, poderia entender.